10. João já cursava o primeiro ano da Faculdade de Direito no Largo São Francisco. Sem vontade de estudar, dizia que preferia trabalhar no banco, que um amigo o havia convidado e ele preferia. Mas se achavam que devia ter diploma, se esforçava para isso. Era um rapaz bonito e também um dos únicos que ia de automóvel para a faculdade. Quase não tínhamos tempo para conversar. Ele estudava de um lado e eu do outro. Continuei no quarto que depois seria de Cecília. Mais tarde nasceu Plínio, que ficou sendo o caçula. Dolores tomava conta do menor. Os outros frequentavam escolas. Todos falavam francês entre si, por hábito, e a vida prosseguiu sua rotina cotidiana. Meu padrinho era exigente com os filhos, enquanto minha irmã aparava os golpes. Estava sempre apaziguando, acalmando, pedindo. Quando Eutimia viu meus vestidos, tão poucos e tão simples, disse que faria alguns mais bonitos e mais modernos para mim. Tinha moldes e gostava de costurar. Até aquele dia eu apenas recebera um presente de tia Augusta, um costume verde musgo, comprado numa casa importante da cidade, e ficara encantada comigo mesma. Nunca falaram perto de mim, mas meus ouvidos eram bastante aguçados para ouvir de uma sala a outra que eu estava ficando mais bonita. Eu me fingia modesta, mas era profundamente vaidosa. Meu pai dizia que toda a moça tem que ser vaidosa, por obrigação. Nem precisava dizer, eu já era. Minha irmã costurou diversos vestidos e escrevi para a mamãe que não se preocupasse. Já possuía alguns confeccionados por Eutimia e estava muito feliz. Eu não pedira, ela própria se oferecera para fazê-los. Com minha alegria, a mamãe também ficou alegre. Havia no escritório de meu padrinho o mapa da Europa crivado de bandeirinhas, acompanhando o avanço das tropas alemãs. Todos seguiam com tristeza e preocupação os episódios da guerra, as trincheiras, as conferências entre chefes de Estado e, acima de tudo, as mortes. Havia discussões durante as refeições. Os que eram chamados germanófilos exultavam com as conquistas dos alemães que já estavam na França. O rei dos belgas era chamado de herói, porque dissera «On ne passe passe». Mas os alemães haviam passado, destruindo, matando, invadindo e aniquilando. Um dia, ao almoço, João, que tinha opinião formada sobre os acontecimentos e estudava direito, disse: «Estou vendo que vocês são germanófilos. Parecem contentes». Meus padrinhos ficaram furiosos. Responderam que eram pela justiça, e quando se falou em justiça, as vozes se alteraram. Escutei quieta, no meu canto. Mesmo que quisesse falar, não permitiriam. Falaram em Alsácia e Lorena. Falaram em coisas que eu não tinha tempo nem de entender. Indignado, João pediu licença e se retirou da mesa. Caiu um silêncio que ninguém interrompeu. Nessa tarde, na escola, chamei todas as minhas amigas e estudamos as razões da invasão, o porquê daquela guerra e de todas as guerras. Não chegamos a um acordo. Fomos pedir ao nosso professor de sociologia que nos explicasse alguma coisa. Desejávamos saber. Ele elogiou o nosso interesse pelo conflito, envaideceu-se com nossa curiosidade e deu-nos uma aula muito boa. Fomos ao professor de História Universal e também pedimos explicações. Também nos deu com alegria os melhores ensinamentos sobre os fatos que desenrolavam na Europa. Para dar opinião, eu precisava saber, assim aprendi. De tudo isso, tiramos uma conclusão bastante sólida. Os alemães eram, acima de tudo, soldados. Amavam a guerra, gostavam das guerras e pensavam em guerras. Um alemão era simpático, amável e podia ser amigo. Mais de 2 já eram guerreiros. Decoramos frases que vivíamos repetindo na escola para aquelas colegas que nada sabiam.
Tudo era exagerado e errôneo em nossas mentes, mas na época achávamos que assim devia ser. Por princípio e por respeito aos pais, João nunca mais falou na guerra, nem olhou as bandeirinhas do mapa que mudavam de lugar todos os dias. Fingindo indiferença, eu olhava e acompanhava os movimentos das tropas. Quando alguma visita comentava o desenrolar dos fatos, fazia-se um silêncio significativo. Um dia não me contive e perguntei à minha irmã: por que vocês falaram daquele modo para João? Vocês só aludiram a Alsácia e Lorena. Mas só isso não é uma razão. Ela me olhou admirada, como se eu houvesse falado bobagem. Qual então a outra razão? Perguntou. Em vez de me responder diretamente, perguntei o que tinha a Bélgica com a briga. Se a Bélgica fora invadida e destroçada, era injustiça, porque a dúvida era entre a Alemanha e França. Eu sempre detestara a injustiça, porque mamãe me ensinara assim. E os belgas estavam sofrendo muito. Ela protestou enérgica. Nunca fomos nem somos do lado dos alemães. João gosta de discutir, e o pai ficou furioso aquele dia que nos chamou de germanófilos. Procuro sempre acalmar, mas cada um tem direito de expor suas próprias ideias, você não acha? Achar eu acho, mas vocês, sem querer, dão a impressão de que são do lado errado. Digo lado errado porque nosso professor de História Universal já explicou tudo sobre isso. Os alemães gostam de conquistas e guerras, só porque gostam. Em 1870, invadiram a França, e eu pergunto por quê. Eu sei por quê. Inveja. Inveja da França, da Bélgica, de todo o país onde a paz existe. Eles são milhares e guerreiros. Não podem ver ninguém viver em paz e já querem destruir, matar, invadir, saquear. Minha irmã estava de cabeça baixa, bordando uma toalha. Levantou a cabeça para dizer que eu devia parar de falar tais tolices. Como a Alemanha podia ter inveja se era o primeiro país do mundo? Respondi que talvez fosse o primeiro em arte bélica e continuei. Eutiníia, pense um pouco nas palavras do filósofo alemão de nome desgraçado, Nietzsche. Se um povo perde sua vitalidade, não há nada como uma guerra, o assassínio a sangue frio, a aniquilação do inimigo, a perda de sua própria vida e da de seus irmãos. Disso é que um povo precisa. É só uma guerra pode dar. Ela duvidou. Quem disse essa barbaridade? Perguntou. O filósofo alemão Nietzsche. Se um homem diz isso ao seu povo, esse povo está perdido e contaminado por suas ideias, desejando segui-las, achando-as justas. Não é verdade? Você aprendeu isso na escola? Perguntou-me olhando fixamente. Respondi afirmativamente e lembrei que também o conde de Moltke, outro alemão, diz: a paz perpétua é um sonho e nem sequer um belo sonho. A guerra é no mundo um elemento de ordem pré-estabelecida por Deus. Sem a guerra, o mundo se estagnaria e se perderia no materialismo. Você compreende? Penso o contrário desse conde. Se a guerra traz o materialismo brutal, como é que ele pode dizer que sem guerra o mundo vai se estagnar? E se perder no materialismo? Meu Deus, ela suspirou. Por que esse homem conde não sei de que misturou sonhos e guerras com Deus? Respondi. Porque o bandido acha que a paz perpétua é um sonho, porque ele não gosta da paz perpétua, e porque acha que só a guerra é o elemento para que o mundo não se perca no materialismo. Veja você, cara irmã, o filósofo e o militar pensam da mesma maneira. Estão convencidos de que a guerra é necessária e é uma espécie de remédio para purificar a raça, para tirar o país da estagnação. Mas nós sabemos que para a humanidade a guerra é dor, é sofrimento, é morte e miséria. Daquele dia em diante, ela pediu que eu não falasse em guerras, pelo menos à mesa. Proibiu discussões e até que se desse opinião sobre esse país ou aquele.
Um dia ouvi minha irmã dizer que ou eu era muito inteligente ou a escola era muito boa e ensinara o que devia ensinar, ou as duas coisas. Meus padrinhos ofereciam jantares muito elegantes com louça de Limoges, tudo bem servido, fino e requintado. Eu pedia para não assistir a esses jantares, ela pedia que eu ficasse. Percebi que ela apreciava minha presença e às vezes me perguntava coisas para que eu provasse o que sabia sobre vários assuntos. Perto de estranhos, eu emudecia, preferia não falar. Ela perguntava depois: por que você não respondeu sobre aquele assunto? Perguntei de propósito, queria que você falasse. Sei que você perguntou de propósito, mas dar a minha opinião diante de tanta gente eu não posso, não tenho coragem. Um amigo de meu cunhado disse-me um dia: dou-lhe os parabéns muito sinceros. Sabe por quê? Uma pessoa, seu pretendente, andou indagando se seu pai era fazendeiro, se tinha dinheiro e outras coisas mais. De certo, porque você mora aqui, tem esse padrão de vida que parece riqueza. Respondi que seu pai não tinha nada, que você estava estudando para ser professora e que não tinha um vintém. Sabe que esse fulano se desinteressou por você? Quando soube que não havia dinheiro, nem agora nem no futuro, tratou de ir à procura de outra moça que o tivesse. Por isso você deve receber parabéns e desconfiar sempre dos interesseiros e dos que andam atrás das moças ricas para se casar. Fiquei pensando o que fazer para espantar os caçadores de dotes. Eu me lembro que tocava violino nessa época. Em todas as férias de dezembro tomava lições com o único professor que havia em Botucatu. Era um homem pequeno, moreno e bigodudo. Eu dava as aulas na salinha perto da sala de jantar. A estante já estava pronta com a música sobre ela. Eu pegava o violino e o colocava sob o queixo. Ele consertava minha posição, corrigia. Mais assim, braço baixado, assim, pode começar. A música na estante era um concerto qualquer, eu principiava. O arco ia e vinha, subia e descia. Desafinava porque eu percebia o olhar do professor sobre os meus seios. Diabo de professor, por que me olha assim? Eu parava, baixava o violino, mas ele pedia que eu continuasse. Havia de aprender. Arrumava tudo de novo. Pegava o arco com o movimento do arco de subir e descer. O olhar dele acompanhava meu peito que subia e descia. Fiquei impressionada porque era um olhar de olhos negros, fulgurantes, pareciam famintos. Quando ele voltava à página, eu perguntava disfarçando: como vai sua menina? Já toca alguma coisa? Eu percebia que ele ficava meio atrapalhado e dizia que ia tocar bem, que tocava bem, que obrigado. Principiava de novo a aula e o olhar relampejava no meu peito, parecendo querer romper os tecidos. Aquilo me transformava de tal modo que dava graças a Deus quando a aula terminava e ele ficava humilde outra vez, se despedia, falava com meu pai: até a próxima semana, sim senhor. Os bigodes do professor eram negros, luzidios, e eu tinha a impressão que se movimentavam quando ele marcava compasso. De quando em quando ele acariciava os bigodes. Apesar disso, aprendi depressa a tocar violino, porque aprendera bandolim. Ganhei um violino de papai e tocava quando havia tempo. Quando ia para São Paulo, eu levava o violino dentro da mala. Ia e vinha como se fosse peça de roupa. Quase todas as tardes, quando não havia lições a estudar, eu tocava para os sobrinhos ouvirem. Pediam: toque, cara súcia. Era um tango. Ensinei-os a cantar, e assim passávamos o tempo, tocando e cantando. Dolores ajudava no canto, fazia o tom grave. Havia concertos todas as tardes, violino e canto. Cara súcia, se tu cara fuera o espejo de tu alma. A meninada delirava de contente, soltava a voz. O arco arranhava com força as cordas e todos cantávamos juntos, uma alegria. De 15 em 15 dias, Eutimia e eu visitávamos Guiomar na rua Salvador Leme. Não encontrávamos as crianças que voltavam tarde do colégio. Só Alice às vezes brincava no porão, sempre pálida.
Soubemos que tia Augusta, a irmã solteira de mamãe, não estava muito bem de saúde. Ela era enfermeira no hospital de São Paulo e um dia o barão de Tatuí, que era tio, soube que tia Augusta ia trabalhar no hospital e perguntou: "Como pode ser enfermeira, Augusta? Você tem nome a zelar?" Muito altaneira, ela respondeu: "Tio Chico, o nome nunca me deu pão. Preciso trabalhar, e como não sou professora, nem costureira, nem doceira, eu vou ser enfermeira." Estavam comentando agora que ela deixara logo de ser enfermeira. Estava muito doente e iria para a chácara ficar com os meus pais. "Coitada de tia Augusta", Eutimia comentava. Que luta! Um dia, afinal, ouvimos gritos de exclamação e alegria nas ruas. Os americanos estavam seguindo para a Europa, em ajuda aos aliados. João entrou em casa e disse em voz alta: "Quero ver agora os botes o que vão fazer." "Agora sim, quero ver se vão ganhar a guerra." Então comecei a rir de contentamento. A guerra iria acabar, o sofrimento terminar. Toda a gente seria feliz, sem a sombra da guerra, sem ver as fotografias de crianças amontoadas na estrada, sem rumo, sem pai, sem mãe, sem cidade, sem ombro para encostar a cabecinha, sem pão e sem lar. O olhar fixo das crianças sobre o caminho de onde vieram, uma encostada na outra para sentir o calor, se apoiando, se procurando, se amparando, como gado amontoado. Lembrei da história que mamãe havia contado, os boizinhos silenciosos, levando a giba nas costas, orelhas grandes, caídas, chifres pequenos. Sem querer, sim, sem querer, liguei um fato a outro. Crianças e bichos sem proteção. Provam o desagrado, reprovam o que os grandes fazem e olham o caminho de onde vieram, apenas olham o caminho. Novamente mamãe veio a São Paulo. "Mamãe, a guerra está no fim", eu disse. Ela estava triste porque tia Augusta ia ser operada. Cochichava com Eutimia pelos cantos da casa, confabulavam, e tia Augusta realmente foi operada. Cortaram-lhe o braço esquerdo, quase no ombro. Mamãe chorou muito e disse que era uma enfermidade quase desconhecida. Ninguém sabia de onde vinha ou como vinha. Parecia lepra, mas havia um atestado muito importante assinado pelos melhores médicos de São Paulo, provando que não era. Falavam muito em ácido úrico, acumulado nas extremidades. Se ela vivesse muitos anos, talvez a moléstia continuasse e fosse preciso cortar-lhe outro membro. Mamãe levou-a para Botucatu e lá residiu até morrer. Nas férias de julho, fomos visitá-la. Coitada de tia Augusta, melancólica e quieta, sentada dia e noite numa cadeira de balanço, mas não se queixava, não gemia, apenas dizia que estava apodrecendo em vida. Eutimia e eu pedíamos que nunca dissesse isso, mas ela dizia rindo, disfarçando a infelicidade, procurando esconder a dor, pois era da família do vou bem. A moléstia avançava devagarinho, nas extremidades. Pés e mãos ficavam inchados e arroxeados. Ela devia sofrer dor, mal-estar, mas não dizia. Dependia de mamãe para se vestir, para tomar banho. Gemia baixinho porque os pés doíam, enfaixados sempre. Seu quarto tinha um cheiro de hospital. Usava muito desinfetante. Não sei quanto tempo ainda viveu. As discussões entre os meus pais aumentaram devido à casa parecer um hospital. Apesar da ajuda dos americanos do norte, a guerra continuava, horrível. Mas João mudava as bandeirinhas de lugar todos os dias e isso já era um consolo. Os jornais eram lidos, relidos e comentados com Lina, que sofria pela guerra. Íamos olhar com atenção o mapa. É aqui, olhe. O nome da cidade é este. Os alemães recuaram mais. Nossa, quantos mortos! Chegou o dia da minha formatura e recebi o diploma de professora. Não sei os detalhes, nem houve festa das formandas. Como podia haver festa com a Europa esfacelada, martirizada e sofredora? A despedida das colegas foi difícil para mim.
Não sei quando as veria de novo, e isso me entristecia. Finalmente deixei a casa dos padrinhos e parti para Botucatu. Tinha agora um meio de vida, iria enfrentar tudo. Poderia ganhar a minha vida, o que desse e viesse. Meu padrinho vendera o automóvel. A guerra trazia restrições, preocupações. Em que daria tudo isso? Havia dúvidas no ar. Parti de chapéu branco de palha com cerejas vermelhas, formando buquês, vestido de linho branco, e quando papai me viu descendo do trem, exclamou contente: "Minha filha, como você está bonita!" Respondi que o que enfeitava mesmo era o chapéu que Eutimia me dera de presente e o vestido feito por ela. Ele riu com agrado, olhou-me muitas vezes, pegou minha mão e fomos para o automóvel velho e sujo, meio rouco. Subíamos ruas, torcemos outras, viramos esquinas e chegamos ao portão da casa, onde mamãe esperava, toda risonha. "Podemos então dar os parabéns?" Respondi que sim, estava com o diploma na mala. Entramos e fui abraçar tia Augusta. Sentada na cadeira de balanço, esforçou-se para provar alegria e contentamento, mas percebia-se que estava muito doente e acabada. Deixei o quarto de tia Augusta e fui me aprontar para o jantar. A tarde era bonita e quente, as abelhas uniam nas trepadeiras. Foca e nauta latiram de alegria. Perguntei à mamãe baixinho: "Mamãe, ela está melhor?" Ela me contou que não iria sarar. A moléstia podia até piorar. Então começou a falar de tia Augusta, que fora bonita e elegante, tivera admiradores, não quisera se casar. Gostava de dançar, tinha uma cinturinha tão fina que causava admiração. Agora estava ali, morrendo aos poucos, sem um braço e ameaçada de perder uma das pernas. Coitada! Mamãe foi perfeita, como irmã e como enfermeira, durante aqueles anos. Meu pai se irritava e se queixava. Sua mãe só trata dela, a casa parece um hospital. Que quer que eu faça? Ela perguntava. Se você puder pagar uma enfermeira, deixarei de tratá-la todo o tempo. Ele resmungava e deixava a sala aborrecido. Nosso lar, que até então tinha sido calmo e pacato, tornou-se desagradável, sem culpa de ninguém. No quarto de tia Augusta, sentados à volta da cadeira de balanço, conversamos longo tempo. Contei que a guerra havia transformado o mundo. Muitos ricos estavam perdendo fortunas. Quem vivia do comércio estava enriquecendo. O café já não dava o que se esperava. Nossos parentes fazendeiros andavam desanimados. Haviam-se acabado as festas grandiosas, só os negociantes estavam bem. Os que vendiam morim e tecidos baratos estavam bem. Os três sentados à volta sacudiam as cabeças, quase não acreditando. O cheiro do líquido de daquim enchia o quarto, a sala, penetrava pela casa e saía pelo terraço. Era mais forte que o cheiro dos jasmins e da suavidade perfumada das glicínias, porque era desagradável. Então eu disse que iria requerer cadeira onde houvesse, não poderia ficar em Botucatu, iria para outra cidade. Entristeceram-se os três. Mal eu chegava e já falava em ir embora? Mas foi para isso que estudei e falei. Dias depois, soubemos que estavam precisando de professora na cidadezinha de Cerqueira César, onde havia escola nova, muitas crianças e poucas professoras. Fiz requerimento. Veio logo a nomeação. Papai disse que me acompanharia. E quando chegou o momento de partir, partimos, papai e eu. Tomamos o trem, eu sem comer, com medo de enjoar. Meu pai foi dizendo logo: veremos se o lugar vai servir ou não. Se não for bom, voltaremos amanhã mesmo. A cidade era apenas um arraial, uma rua só, comprida, saía da estação e terminava no infinito. Ruas transversais, poucas, esburacadas. Casas baixas, feias,
Muita venda com fileiras de garrafas de pinga. Crianças sujas correndo, brincando, falando nomes feios uma para as outras. Pensei que fora para isso que estudara durante 4 anos. Pensei viver naquele lugar. Caminhávamos os 2, cada um com sua mala. Um moleque se ofereceu para levar as 2 e papai disse: leve a mala da moça, a minha eu mesmo carrego. Onde é o hotel? Meu pai perguntou na ilusão de que havia hotéis. O moleque nem sabia o que era isso, repetiu: hotel? Nós fomos andando e meu pai tornou a perguntar: há alguma pensão onde a gente possa se hospedar? Ah, sim, senhor, disse o menino. A pensão do seu Janjão. Estamos pertinho. Chegamos numa casa pequenina, com sala na frente, chão de terra. Apareceu seu Janjão, um homem que parecia doente, com papeira. O papo pesado, enorme, caía-lhe pelo pescoço, tomando todo um lado. Enquanto seu Janjão falava, eu não quis olhar o papo, mas olhei o tempo todo. Não podia deixar de observar. Que coisa horrível, pensei. Ele andava arcado, meio corcunda. Lembrei logo de Quasímodo. Ele disse que eu poderia ficar no quarto da outra professora, mas para meu pai não havia lugar. Eu durmo em qualquer lugar, no chão mesmo, respondeu papai. Estou acostumado. Nesse caso, arranjo um colchão e o senhor fica aqui na sala, falou o dono da pensão. A casa era pequena. A sala tinha mesa e bancos de madeira, de lado a lado. Feio, escuro, dava vontade de chorar e de ir embora. A moça me acompanhe. Lá fui eu atrás do dono. Andei 3 metros à esquerda, onde havia uma espécie de cubículo, 2 camas de ferro, tábuas no chão, felizmente. Quando olhei o teto, vi que era de pano e havia muitos buracos e o pano muito sujo. A casa era com telha-vã, só o quarto das professoras tinha forro de pano. É aqui. A outra professora está na escola, chega para a janta. E o banheiro? Perguntei olhando o papo. Não temos chuveiro, ele respondeu. A senhora pede água quente que trazem na bacia para o banho. A casinha é lá no fundo do quintal. Se quiser alguma coisa é só pedir, disse seu Janjão. Pensei comigo, pedir o quê? Chuveiro? Não tem? Limpeza? Não há. A casinha no fundo do quintal me apavorava.